Eu acho que é legal ver essa performance, né? Assim, eu acho que esse... Botou? Uhum. Eu acho que esse... Calma. Pronto. Eu acho que esse vídeo também tem muito a ver com o texto, né? Assim, porque tem esse processo. Tem uma hora que ela fala, alisei o cabelo e esse retrocedi, né? Assim, que é isso, né? Andar para trás. E depois a virada, né? Que é a afirmação e tal. Essa... É muito forte, né? Esse vídeo. Assim. Enfim. E é de quando esse vídeo? Eu acho que é década de 60. Ela já morreu. Mas ela era uma cantora e uma ativista muito importante no Peru, do movimento negro. Assim. Outros países da América Latina também tem comunidade na Colômbia, no Peru, tem, mas em alguns países, como na Argentina, o processo de embranquecimento infelizmente deu certo, né? Porque a Argentina também teve pessoas escravizadas, né? Mas muitas morreram nas guerras, eram enviadas para as guerras. Quer dizer, tem muito poucas pessoas negras na Argentina, né? Assim, tanto que tem incidentes recentes, né? Mas esse projeto deu certo. Eu não fico pensando se esse projeto que o nosso ex-presidente aí queria matar não sei quantas pessoas, mandar pra guerra não sei quantas pessoas, isso não era isso. Com certeza. Entendeu? Ele mata metade da população, né? Uma parte dessa população que ele vai mandar pra guerra, boa parte vai ser negra. Né? Acho que a polícia militar é um exemplo disso, né? Uhum. Que você morre pessoas negras dos dois lados, né? Isso, Porque é um cargo de nível médio, de salário muito baixo, quando você pensa assim, né? Em salário básico mesmo, né? Pública. Sem os 1000 extras que se fazem e as coisas ilícitas que se fazem, mas assim, um policial que faça o seu trabalho e que procure extras lícitos, ele precisa trabalhar muito para ter uma renda ok. Então, é um tipo de cargo em que é procurado por pessoas de camadas populares, né? Que se torna ali um emprego público. Então, ele é um mecanismo muito bem sucedido nesse ponto, né? Porque você... Então, isso é a necropolítica que o Fanon fala. Você morre pessoas negras de dois lados. É um mecanismo... Quando você pensa em outros estados, a polícia militar é muito valorizada. Por exemplo, Santa Catarina, o salário de polícia militar base é muito mais alto, precisa de nível superior, tem toda uma outra dinâmica em relação à polícia militar do Rio de Janeiro. Né? Então não é porque a polícia militar, é porque foi feita uma escolha, o que a gente tem estar a serviço disso, porque talvez se fosse um cargo com maior salário, com maior, enfim, que existe prestígio social, que exigisse uma maior titulação, talvez não, né? Acho que com certeza a relação com essa instituição, a forma como ela estaria organizada seria outra. É só olhar a PRF. Como é que é a cor da PRF? Exatamente. Né? Qual é a cor base da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Que as operações pretas. não são feitas de forma... Porque assim, as operações policiais que a gente vê são operações que, óbvio, muitas pessoas, né, que não são policiais morrem, né, tanto pessoas inocentes. É uma operação que é de morte mesmo, né? Por que as operações na Polícia Federal não é? Porque esse cara não vai querer jogar a vida dele dessa forma, mas quem articula as operações ali na Polícia Militar não vê tanto valor ali na vida daquele PM, né? Tanto que em 2020 estavam chamando gente do concurso de 2014. Eu lembro que teve um outro concurso que ficou muito famoso, tinha uma questão em que o Cebolinha estava de um lado do rio, isso questão da prova da polícia, e do outro lado do rio estava o Pinóquio, e aí o Cebolinha ficava mandando o Pinóquio mentir, para o nariz do Pinóquio ficar muito longo e ele conseguia atravessar usando o nariz como uma ponte. Isso era uma questão da prova da Polícia Militar, e estava dizendo lá, por que o Cebolinha está mandando o Pinóquio mentir? Porque ele está doido para tomar um banho? Porque era isso. Então, assim, por que fizeram essa prova? Né? Que tipo de pessoas ele queria atingir ali, né? Então, se for pensar nesse lado, é uma política perfeita.
Já tem uma outra coisa, né, que assim como no exército, né, quando a gente vai se alistar, a gente vê quem é a camada que está se alistando. E aí faz muito sentido quem vai para a guerra, né, porque não é o alto escalão que vai para a guerra. Porque de tenente para cima, né, não é o cara que entrou na base como soldado. Ele não tem esse tempo, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, quem é soldado cadete é o garoto que acabou de sair do ensino médio, sem perspectiva, não vai conseguir arrumar faculdade agora, não vai conseguir pagar um pré-vestibular ou coisa do tipo. E é um emprego. E o que ele sabe fazer é isso. Ele tem disposição física, às vezes fica no imaginário de que aquilo dali pode dar alguma estabilidade para ele, né? E entre aspas, né, pelo que eu observo às vezes, tem um prestígio, né? Poxa, meu filho foi militar, meu filho é militar, coisa do tipo. E, cara, e o garoto vai morrer cadete, vai morrer soldado. E é igual na polícia militar, às vezes é a primeira pessoa concursada da família. Exatamente. Então tem-se um imaginário ali, né? Só que faz tudo parte de um projeto, né? De que no final, qual é o resultado disso, né? E uma coisa que me pegou no texto, que o Vitor até comentou sobre isso, foi isso do sentimento de inferioridade. Que aí ele até coloca, né? Que o pecado é negro, como a virtude é branca. E aí ele narra ali uma situação em que a pessoa está falando por que ele não atira, e ele fala como eu vou atirar nessas pessoas brancas. E aí eu fiquei pensando, né, até nesse exercício que o Vitor propôs ali no Google Classroom, de pensar, né, em situações em que isso se manifesta, eu acho que, e até pensando nesse embranquecimento, isso está dado o tempo inteiro, né, quando você pensa na questão do alisar o cabelo. A virtude é branca, então é uma forma de proteção de uma entrevista. Eu nunca alisei meu cabelo, mas quando eu coloco trança, eu fico poucos períodos de trança, porque a forma como eu sou vista de trança é diferente do meu cabelo cacheado, que não tem tanto volume. Então, são mecanismos de proteção, e aí quando o Fanon coloca, né, o próprio título do livro, Peles Negras, Máscaras Brancas, é porque existem dispositivos sociais, culturais, que seriam máscaras negras, que a gente, enquanto pessoa negra, vai colocar uma trança, vai fazer um outro penteado, que muitas vezes acentuam as violências e às vezes a gente encontra um mecanismo de defesa. Por exemplo, o Giovanni citou a questão do cabelo, que a avó dele falou. Às vezes a saída é, se eu raspar, não vou precisar mais ouvir isso. Então, vai mudar a minha experiência, só que aí é a forma como o racismo vai moldando a nossa existência. Até que chega um momento de não existência. É isso, exatamente. Porque dentro disso daí o que tu falou, né? Não tem problema a pessoa alisar o cabelo, o problema é o motivo. Eu vejo algumas influenciadoras, né, que falam, tem esse processo de se autoafirmar, né? No sentido assim, olha, eu como pessoa negra, como preta, eu combino com tudo. Aí ela coloca vários takes dela de vários jeitos, com cabelo longo, alisado, com trança, com não sei o que lá, com roupa assim, com roupa assado. E aí o motivo daquelas transformações não é somente porque eu quero parecer branco, mas é para reafirmar esse outro lado de que nós, pessoas pretas, a gente combina com qualquer coisa. Você pode alisar o seu cabelo se quiser, né? Como o Vitor falou. Exato. Mas é isso, por trás de uma pessoa que às vezes não tem um letramento sobre isso, ou não reflete sobre isso, tá muito essa coisa, né? Vou alisar para não ter problema. Né? E às vezes, assim, quem cuida do meu cabelo é uma amiga minha, né? Que alisou, que hidrata, que corta. Ela é uma mulher branca, ela estava me contando que uma cliente dela sempre tratou como eu, só de hidratar e cortar, quis alisar. E ela estranhou, né? Ela falou, pô, ela sempre foi super ok com o cabelo dela, e foi perguntar e tal. Ela nem sabia se eu poderia perguntar, mas perguntei qual era a motivação. A motivação é que ela queria ser promovida. E aí, no cargo dela, ela fez uma leitura de que nunca ninguém com o cabelo black esteve naquele cargo de chefia. Então, qual é a profissão, você sabe? Não perguntei. Não. Então ela quis parecer ali mais profissional e tal, e por isso ela estava alisando o cabelo. Ela não é por isso, porque ela cuidava há anos com essa minha amiga, só hidratando e cuidando. Então ela alisou para talvez ser considerada, porque quando você pega
né? Essa estética profissional que se vende ali no Instagram e tal, nesses cursos de marketing, de fazer seu perfil, é esse o cabelo que impera. Então, muitas vezes às vezes, uma estratégia de sobrevivência também, né? Tem a coisa, então, esse é o processo, como a Érica falou, de não existência. Como se a pessoa, e eu acho que isso para mim aparece muito na Vitória Santa Cruz, né? Como se a pessoa fosse se esvaziando, né? Que ela fala, eu fiz isso, alisei o cabelo, poupei a cara, não sei o quê, retrocedi, você vai se esvaziando, né? Então, uma outra coisa que aparece também que é ou se esvazia a pessoa, ou arruma-se algum outro jeito de tornar um objeto de adoração, de admiração. Né? Então você falou de quando bota trança e tudo mais, eu quando boto trança, eu viro uma festa. Né? Caraca, que maneiro, não sei o que, pô, e combina muito contigo e tal. A gente não consegue passar às vezes despercebido nesse sentido, tipo assim, cara, é só um cabelo. Né? Aí já é o corvo de novo. Aí já é. Aí, então parece que vira uma coisa mística, né? O preto, quando se arrumou, né? A preta colocou um black power, aí alguém sente uma necessidade, um absurdo. A pessoa nem te conhece para dizer que, porra, teu cabelo tá maneiro. E você sabe que não é um elogio só pelo elogio, né? Eu fui sábado passado, na semana que eu não vinha à aula, que eu estava em Franca para um congresso, e aí eu aproveitei e dei um pulo em São Paulo, capital. E a gente foi ao Arturito. Eu estava com uma amiga que estava de trança. O que é Arturito? É o restaurante da Paula, do Masterchef. Daquela argentina? Isso. Aí eu fui com essa minha amiga. Aí a gente chegou, ela usa trança, eu tava com o meu cabelo normal, e aí quando a gente sentou, veio um garçom falar com a gente, explicar que a outra menina ia atender. A gente, o atendimento lá é muito, assim, a estética desse tipo de restaurante, né? A gente teve atendimento de 3 garçons diferentes, os 3 elogiaram o cabelo dela. Como primeira coisa que chega na mesa. Nossa, que cabelo lindo! Nossa, que cabelo lindo! E aí, ela é minha amiga negra. Sim, não, lá só tinha gente de preto. Todo mundo, acho que nem garçom contrata lá. A gente ficou fazendo o teste do pescoço, nem garçom. Aí, acho também é isso, né? Não vou contratar garçons negros para não ficar aquela estética de tem um negro servindo o branco. Mas também você não tem praticamente negros consumindo. Então eu fiquei imaginando se era uma política assim, ó, trata muito bem as pessoas negras. Tanto que a gente pediu um mexilhão de entrada, que vem com uma focaccia, e aí a gente achou que estava muito gostoso, a gente pediu mais uma não cobraram a outra focaccia que a gente pediu. Tanto que quando eu olhei na conta, eu falei assim, não é, tá faltando, não, é um brinde. Então assim, era uma coisa de eu preciso tratar exageradamente bem, para essas pessoas não saírem daqui dizendo, olha, sofremos racismo aqui. Mas a questão do elogio ao cabelo dela, porque inclusive a que serviu a gente, ela elogiou 2 vezes o cabelo da minha amiga. Então parecia que era um procedimento de vamos elogiar essa trança. E aí é isso, né? Nessa, você fica, mas tá reclamando de um elogio, acho que nessa, por isso que eu boto a trança pra ficar 3 meses e fico 3 semanas. Não aguento essa coisa de, oi, nossa, que lindo o seu cabelo. Às vezes, posso botar a mão? Aí você fala, não pode. Aí a pessoa fica assim, tipo, o que eu falo agora? Já que ela falou que eu não posso botar a mão. A gente passou por isso já cai um trecho lá da página 160 que a gente fala, não faça coisas de preto. E fala assim, quando desobedecer seria uma resposta, a comunidade olha, pô, você tá no meio de branco, não faça coisa de preto. Mas você lembra a página? Oi? Você lembra a página? Eu não tava entendendo nada, tinha que ler tudo, né? Rapaz, não vou saber. Alguma coisa vai sair. Não, é isso que aconteceu. Aconteceu na Argentina também, comigo e com a minha esposa. A minha esposa tem cabelo cacheadão, né? E aí a gente tava no museu, a gente tava olhando as coisas lá. E aí o cara parou a gente, ele era segurança, não sei o que ele era, mas ele trabalhava lá. E ele perguntou se a gente era brasileiro, né? A gente falou sim. Aí ele, logo vi. Logo vi. Né? Logo vi. Eu falei, por quê? Aí eu não falo espanhol, é ela que falou, por quê, né? Aí não, por causa do cabelo cacheado e tal, não sei o quê. Aí começou a falar, não, cabelo muito bonito e tal. Eu queria que minha esposa tivesse esse cabelo.
Eu falei, cara, Fala com ela, cara. Eu quero com eu isso. falei, caraca, eu na Argentina vou arrumar um problema agora. E tem o sonho do filho preto também, né? Ah, é? Eu quero um filho assim igual a você. Então, isso aí é um porra de novo, tá? Desculpa. Eu, Gabriel. Pô, bati Podia Porque são essas cenas, né? Que aparecem lá. podia escrever um artigo, Cuba e exatamente isso. Igual o Disneyização do currículo, alguma coisa assim, do Giroud. Do quê? Do Giroud. O Giroud ele escreve um artigo que é Pulp Fiction e não sei... Não, mas eu tenho um projeto, a gente tem um plano com o Washington de escrever um artigo assim, que é isso, assim, isso tá na lista de artigos que eu escrevo. Enfim. Eu achei legal. Hã? Parece que, assim, eu pensei na ideia, até na ideia do currículo da matemática mesmo, que é tipo um Corra. O cara chega aqui, tem um currículo assim, fechadão, e ele tem que ser... Tem que fazer uma lavagem cerebral nele, para ele aceitar aquele currículo daquele jeito que é, não contestar, não falar nada, e depois ele sai daqui achando que isso aqui é incrível. Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu notei isso no texto. Eu realmente não vou lembrar de onde que eu vi isso, né? Que é a questão do preto como adjetivo, né? Nas falas que ele traz pro texto, ele não fala sobre isso, mas nas falas que ele traz sobre o texto, dá para perceber exatamente essa questão, porque ele está reproduzindo as falas, né? E na língua portuguesa eu acho que isso fica muito, muito marcado, porque eu não lembro mesmo onde eu vi isso, mas tem essa ideia de que o preto como adjetivo, ele traz uma ideia ruim. Então você nunca vai ver um preto médico, você ainda vê um médico preto, porque o preto ali está tentando desqualificar de alguma forma aquele profissional. E quando você vai elogiar, aí o preto como adjetivo não serve, porque ele traz uma conotação ruim, então tem que colocar ele antes, aí fica o preto bonito. Tu nunca fala um bonito preto, é sempre um preto bonito. E aí nas falas que ele traz, aí eu não sei se foi uma opção do próprio tradutor, porque isso aí não foi escrito em português, foi escrito em francês, né? Não sei se foi escolha do tradutor ou se foi só uma questão tipo assim, do uso corriqueiro da língua, mas isso fica muito marcado. Assim. Todas as vezes que ele fala, vai fazer um elogio, é o preto bonito, o preto não sei o quê. E sempre que vai qualificar uma pessoa, é o médico preto. E isso é uma coisa que é muito gritante. Assim. Eu não lembro onde que eu vi isso pela primeira vez, mas tem uma parte que ele coloca, que ele fala, colocando num diálogo, né? Olha como é bonito esse negro. Como se fosse uma mulher falando. Ele diz, o negro bonito quer que a senhora se foda, madame. Exatamente, o preto bonito. Então, eu lembro muito, quando eu era criança, isso era uma moda, ainda é, né? Mas eu acho que ainda é, só que agora eu estou em outra bolha. Mas quando eu estava na bolha dos racistas, eu era criança, isso era uma fala muito comum, que era assim, fulano é um preto, é um negro, sei lá, é um negro bonito, assim. E quando era um branco, fulano é bonito. Isso. Entendeu? Ou fulano, né? E era tipo assim, era como aquela pessoa bonita, apesar de ser negra. Eu acho que se relaciona com isso esse trecho que ele fala, vergonha ou desprezo por mim mesmo, a náusea. Quando me amam, dizem que é a despeito da minha cor. Quando me detestam, acrescentam que não é por causa da minha cor. Por um lado ou por outro, sou prisioneiro do círculo vicioso. Que aí você, não gosto dele, mas não é porque ele é negro. Então, quando você fala não é porque ele é negro, é porque você... Já diz que isso é um motivo razoável para você odiar alguém. Não é porque você não fala, eu não gosto dele, mas não é porque ele é branco. Como se isso fosse um motivo. Você fala, eu não gosto dele, mas não Você gosto já dele. defende o que você está fazendo nas falas. E quando gosta, olha, ele é negro, mas é uma ótima pessoa. Olha, honesto. Exatamente. Tinha um termo que as pessoas não tinham pudor de usar, que é o negro de alma branca, né? Fulano é um negro de alma branca. As pessoas falavam isso. A avó da minha irmã fala isso até hoje. Ainda A minha irmã branca. Eu não conheço isso. Que é um defeito de cor, né? Isso. O quê? A avó da minha irmã que é branca, ela fala isso até hoje. Fala o quê? Um negro de pele branca. De alma branca. De alma branca, isso. De pele branca, de alma branca. Ele falava serviço de preço. Isso aí. Meu pai ele é eletricista, né? E aí sempre que ele chegava em casa, que ele tinha visto alguma instalação errada, alguma coisa aqui, ele chegava reclamando, porra, os caras ficam fazendo serviço de preto. Exato. E aí a gente tem que ir resolver. Consertar. E ele é Quando preto. eu chego domingo e falo média de pai. Meu pai é pardo. é de branco pra mim. Vê se tá Qual? falando.
Acabou no dia de Chega branco. domingo, eu escuto muito. Dia de branco. Amanhã é dia de branco. Dia Dia de de branco. É. Quer me matar, eu ouvi dia de branco no domingão. Pô, acabou meu domingo. Se for 10 horas da manhã, eu já posso dormir já até segunda-feira. Acabou pra mim. Mas tem os adjetivos que ele vai usando, né? Isso eu já tinha falado antes em outros textos, que sobre tudo aquilo que é escuro está associado a coisa ruim. Ele fala, aquilo é ruim, aquilo é mal, aquilo é escuro, a treva, e a pomba, coisa. A Érica trouxe isso ainda agora. Tem muitos exemplos disso. Isso que eu falei, não, o preto como adjetivo é uma coisa ruim, é sempre uma coisa ruim. Tem um trecho que ele fala isso descaradamente. E ali não tem filosofia, não tem nada de poético, só tá falando. Não, as pessoas Num falam. conselho de classe, eu tenho uma amiga que é professora de história, aí a orientadora falando, e aí ela retrucando, ela fala assim, por que você é assim? Ela só respondeu, eu deixei de ser branca para ser franca. Minha mãe falou muito isso. E eu olhei assim, Ela falou isso. Mas é no conselho de classe que aparece maior parte do preconceito, assim, dentro da escola, os professores, direção de escola. Na minha resposta eu coloquei isso, descaradamente, foda-se, botei lá, desculpa, ficou uma palavrão pra mim. Agora mesmo a diretora falou essa parada pra mim, assim, fiquei com aquelas interrogações na cabeça, entendeu? Acho que é um lugar onde o preconceito está mais claro, assim, no sentido de transparente, é mais visível. Uma coisa que me pegou, e eu não sei se é a tradução que eu tenho, que é uma tradução de 2025, é que ele, quando ele vai se referir ao racismo algumas vezes, ele coloca preconceito de cor. Eu não sei se isso é no original. Isso também tá. Esse também tá? Também, E aí eu fiquei na dúvida se ele está querendo expor, ou ali pensando na época, no local, se ele estava... Se foi só uma forma de se expressar, ou se ele estava talvez defendendo ali como esse marcador, esse fenótipo sendo o que define. Porque Talvez também tem uma ideia de que o racismo não é só sobre pessoas pretas, né? Tem uma ideia de que, por exemplo, um americano que tem algum tipo de preconceito com um mexicano, ou com um indiano, ou coisa do tipo. E aí eu acho que também se enquadra nessa ideia, que até na lei, né, vem descrito com discriminação de cor, etnia, raça, religião, coisa do tipo. Mas eu né? acho que Eu acho que é nessa tem ideia. que considerar também quando esse livro foi escrito, o jargão era outro. Então é difícil, tanto que tem coisa aí que ele fala que eu nem entendo direito. Não, muita coisa. Porque eu acho que é isso. Coisas que eu, tanto referência de autores que eu não li, que ele usa, mas como também termos que ele usa, que eu acho que esse livro é antes dessa discussão racial se configurar como ela está hoje, e que tem um jargão associado, né? Assim, então, tem palavras que ele usa aí para falar disso que parecem meio, assim, sei lá, estranhas, ultrapassadas, né? Isso. Mas a Mas eu acho que é palavra por isso. racismo ela é antiga. É. Ela já tem um histórico. Tem palavras que estão substituindo frases. Assim, quando eu fui lá pesquisar a palavra, eu falei, caralho, é isso? Então, 3, 4, 5 palavras e meu palavrão para de sair, né? Tô um pouco revoltado ainda. Aí, tipo, 5 palavras, uma palavra só dá um sentido de 5 palavras, é uma frase, assim, entendeu? Eu substituí isso várias vezes. Pelo menos no capítulo 5, mas outros capítulos eu, como não era o objetivo, fui lendo. Eu achei, quando vocês estavam falando sobre isso do preto de alma branca, tem uma parte que ele fala que a civilização branca e a cultura europeia impuseram ao negro um desvio existencial. Mostraremos em outra parte que, com frequência, aquilo que é chamado de alma negra é uma construção do branco. Isso. Que aí foi logo lá no início. A construção colonialista. Que era aquela essa intervalo. observação... Não. Eu vou aqui, vou fazer xixi aqui rapidinho. Mas essa observação da construção do branco é muito importante e tem a ver com, eu falei, como a gente vai discutir semana que vem. Porque muitas vezes implicitamente fica essa culpabilização do negro pelo próprio racismo, mesmo em discursos que se dizem antirracistas, às vezes. Já volto. A própria ideia do catolicismo, do evangelho, de dizer que as entidades, né, de matriz africana são demônios. Né? É verdade. Você não vê uma pessoa, um católico, dizer que Thor é um demônio. Ou que qualquer outra entidade de outro lugar é demoníaca.
É específico, o Exu é demônio. São as adjetivações que ele estava falando, não foi? Então, tudo que é negro é ruim. Então, o que você vai dizer sobre a religião do outro? Que ele cultua algum ser das trevas. O que é negro é das Os trevas. ritos africanos são ou sexualizados ou promíscuos, as oferendas, essas coisas todas, é tudo ruim. Não, isso também afeta muito como a gente se constrói mesmo. Eu fui a vida toda evangélica e hoje eu sou candomblessista. Eu vejo como todos esses discursos me atravessam, porque dentro da minha casa, que é uma família negra, minha família veio de religião matriz africana e eles foram aí se apagando, sumindo. A minha família é majoritariamente evangélica hoje em dia. E eu voltei para a religião. E às vezes eu fico percebendo como eu tento ficar me justificando o tempo inteiro quando eu estou nesse espaço lá. A minha família, assim, às vezes eles me fazem uma pergunta simples, eu já estou justificando, olha, não é assim, não é demônio, não é bem assim que acontece. Não, é uma exacerbação justificativa do como que é o culto, o que está acontecendo de fato, né? É como se você tivesse se defender o tempo todo sem que alguém tivesse uma pergunta. Pô, mas meus irmãos nunca pisaram no terreiro de candomblé, nunca pisaram no terreiro de umbanda, entendeu? Mas eles veem Thor, eles amam Vingadores, assim. Cultuam imagens. Eles sabem de tudo que acontece lá, mas nunca foram. Pô, nunca foram, entendeu? É. Aí vê, sei lá, um vídeo cortado na internet, me manda assim. E o que você acha sobre isso? Você não faz porra nenhuma, pô. Não sei o que fazendo nada. Eu vou achar o quê? Não sei. Não, mas é tipo, não sei, igual bolsonarista. Olha isso aqui, ó. Igual bolsonarista. Olha aí o que o pessoal de esquerda tá fazendo aí. Sim, é nesse tom. Meu pessoal de esquerda. Pessoal de esquerda. Pô, até eu tô querendo fugir deles. Mas é esse desvio existencial, né? Em que a gente vai acabando... que foi apagado, né? Lá fora eu falei, né? Que a minha avó foi do candomblé por muito tempo e esse era a minha avó viva era um assunto que não se podia tocar. E ela ficava chateada. Quando meu pai me contou, eu perguntei pra ela, minha avó ficou chateadíssima com meu pai. Como ele contou isso pra mim sobre ela, né? Como se fosse essa... A mãe dele. a página ruim da vida dela. Como ele me contou isso? Então, Érica, com a minha avó foi a mesma coisa, mas meu avô não morava com a gente, minha avó ocultou o passado dela. Minha avó era candomblessista, e ela virou testemunha de Jeová, quando ela veio morar com a a gente não tem a mesma avó, não? O nome da minha é Veridiano. O nome da minha Maria. Aquele filme Ex-Pajé, Nunca vi. que fala, que tem, é bem isso, é o relato, é um documentário, mas é sobre catequização dos indígenas, né? Que fala de um cara que era pajé e que se converteu virou evangélico, assim. Que é um relato muito parecido com isso. Mas eu queria também, outra coisa que eu queria comentar é que eu me identifico muito com, quando eu leio isso, eu me identifico como homem gay, né, assim, com essa coisa porque para mim o texto do Fanon, ele tem uma coisa muito assim, pessoal, né, assim, eu acho que ele é muito visceral, nesse sentido de que você percebe que é uma coisa que vem da experiência dele e que é uma experiência que mobilizou muito ele, né, que foi uma coisa muito assim, então, que ele sentiu na carne mesmo, né, isso que ele fala no texto, não é uma coisa assim puramente teórica, e esse sentimento na carne, quando ele vai contando, eu me identifico muito com isso, de estar num ambiente, que foi a família onde eu cresci, de estar num ambiente que você não consegue se sentir pertencente àquele ambiente. No meu caso era a minha família, né? Assim, o meio social. E o tempo todo da minha infância e adolescência foi esse conflito, né? De ficar sempre nessa dualidade, sem saber para que lado eu vou, ou eu tento me encaixar naquilo, ou eu tento sair completamente, né? Como é que é o caminho? Eu lembro que teve uma vez que só fazendo um paralelo, assim, mas eu acho que é legal pensar nisso, legal, assim, importante. Eu lembro que teve uma vez que a minha mãe falou assim, que você não pode pegar fama de viado, ela falou isso, porque se você, tipo assim, na adolescência, e era uma fase, se você pegar fama de viado, nunca mais você perde essa fama.
Hoje eu tento Ficar famoso. E aí ela falava assim, você não pode nunca mais, você não vai nunca mais perder essa fama e você não vai ser ninguém na vida, porque todos os lugares, assim, você não vai conseguir emprego. Ela falava isso, você não vai conseguir aqueles lugares. E na época era um pouco assim mesmo, né? Assim, era muito mais do que é hoje, assim, das pessoas, dos gays mais viados, mais afeminados mesmo, né? Assim. E aí eu via aquela família e pra mim eu tinha assim, eu não me enquadro aqui. E quando a minha mãe falou isso, eu tentava disfarçar, porque era um momento que eu já sabia que eu era, né? Aí era um esforço, era uma coisa cansativa, assim, porque era um esforço de disfarçar, sabe? E isso me consumia, assim, e aí depois chegou um momento que aí, enfim, eu me livrei disso, mas, e aí eu vi, e tinha aquelas pessoas da família que eu não me via ali, e tentava, às vezes eu tentava sair, às vezes eu tentava agradar, sabe, aquelas pessoas. E para mim o relato do Fanon ecoa muito nisso, assim, em outro contexto, obviamente. Fez sentido isso? Acho que até na parte da introdução em que ele fala que o destino do negro é branco. Então é isso, para você, sendo homossexual, você sobreviver numa sociedade heteronormativa, você precisa se adequar. Que até você citou uma vez que alguém falou pra você assim, não, mas o Vitor ele é gay, mas ele... Foi meu irmão. Então então é isso, né? Então, acho que é a mesma coisa em relação ao negro de você tentar ali, mas ele é negro, mas não fica nessas coisas de macumba. Ele é negro, mas não fica botando aqueles cabelos, alisa o cabelo direitinho. Exatamente. Então tem a condição de existência é você de fato se embranquecer. E quanto mais você se embranquecer, mais você vai conseguir existir dentro da sua inexistência. Porque você nunca vai conseguir chegar ao pré-requisito para existir, que é ser branco. E no caso do gay é a passabilidade, né? Assim, do gay, da pessoa trans. Não estou botando na mesma balança, tá? Para mim é muito mais fácil, tá? Eu sou baiano. Não sou baiano. Por que você não sabe? Porque ninguém sabe. Porque, de propósito, minha mãe fala isso. Eu em 6 meses, em 3 meses, eu perdi todo o sotaque. Eu perdi toda a minha baianice. Quantos anos quando você Eu tinha 8 anos. Por quê? Porque eu queria pertencer. Eu não queria ser o cara diferente. Não, e eu lembro disso. disso. Preconceito com sotaque. Com sotaque, porque era, obviamente, eu falava pocá, eu falava mãe, eu falava painho, eu falava tudo. Eu era baiano. E eu saí de lá por um problema familiar muito grave. Meu pai ficou muito doente e o médico falou, ou você vai pra... Assim, eu não sei quanto tempo você tem de vida. Então, minha sugestão é, vai pra perto da sua família, porque, enfim. Então, a gente sai de Salvador às pressas e vem pro Rio. Então eu caio de paraquedas numa escola e, tipo, completamente diferente. Então em 6 meses. Então, assim, eu super entendo, por isso que eu falo, eu li o texto não sendo o meu, mas ao mesmo tempo entendendo um pouco. E não tinha feito a reflexão, até você falar, eu não tinha feito a reflexão de, é isso, é um pouco nesse sentido. Claro que pra mim é muito mais fácil. Por quê? Porque eu me tornei carioca. E porque você é branco. E porque eu sou branco, lógico, mas não, tô pensando em relação ao Estado, né? Sim, claro. Eu não sou mais baiano. Exatamente, eu não sou mais baiano. Eu sou baiano porque tem muitas coisas que eu sou de lá e tal, não sei o quê, mas não tem mais nada. O principal, que é o sotaque, eu mascarei. É igual você vê no Instagram, quando às vezes as pessoas são cearenses e tal, que estão em posições de poder falando, você vê nos comentários, olha o jeito que esse cara fala, tipo, como se a pessoa, o que ela tá falando não é legítimo, ela faz uma pessoa burra por conta do sotaque dela. E eu acho que o texto, né, ele traz pra gente também que a gente pode fazer link com qualquer outra coisa que não seja a norma. Porque enquanto a norma do preto é ser o branco, a norma do gay é ser o hétero, né, a norma da mulher é ser a mulher do lar, né, então qualquer coisa que fuja dessa norma, que é estabelecida por não sei quem, né, está dentro do texto, né, porque ele fala dessa batalha que é dele, mas que também é de qualquer outra pessoa que não está se encaixando ali. E eu acho que existe uma resistência dessas pessoas que estão fazendo essa norma, né, por conta das insurgências que estão aparecendo
E é preciso colocar de volta todo mundo nessa caixinha, né? Então, por isso um movimento forte contra as pessoas trans, né? E com argumentos que não justificam, porque não tem nada a ver, né? Ah, não, mas é porque mulher é quem tem isso, quem tem aquilo. E ao que te diz respeito? Sim. Não diz respeito a ninguém, só diz respeito à pessoa que é. Ah, mas porque é viado. Não te diz respeito também, mas é porque como essas pessoas estão insurgindo, estão tendo visibilidade, está se perdendo espaço da normalidade. Está se perdendo espaço daquilo que era um ideal e agora não é mais. Então o ideal da mulher era agora a mulher não se encaixa nesse ideal. Por outro lado, tinha um ideal de homem também, que já não é mais esse ideal. E aí existe uma disputa mesmo, né? É o homem rústico querendo que todas as mulheres sejam mulheres submissas. Juliano Casarré. Porque ele não consegue se relacionar, né? Porque as mulheres estão cobrando, né? Estão cobrando sensibilidade, estão cobrando afeto, e o homem rústico não sabe fazer isso. Então eu preciso o quê? Eu preciso reafirmar mais uma vez a situação do patriarcado. Eu preciso reafirmar mais uma vez o que é uma mulher. O que é um homem de valor, né? O alfa, o beta, o gama, o inferno que for, né? É preciso reafirmar os ideais de beleza, porque agora eu tenho o preto que é modelo. Eu tenho que os homens mais sexys do mundo, mais bonitos do mundo, são pretos. Então eu preciso reafirmar de novo essa ideia de que não, né? Então esse texto ele linka com tudo isso, né? Com todas essas lutas contra uma certa normalidade imposta por pessoas que não se resolveram, né? E aí a gente fala que o texto é de 62. E de 52. Então o cara estava muito à frente do tempo. Eu só ia comentar que eu acho que essa questão do... acho que eu já comentei sobre isso antes, né? Que eu acho que essa questão do racismo, ela fica um pouco mais omitida no Brasil, porque por causa dessa questão do mito da democracia racial, né? Mas que, por exemplo, essas falas, por exemplo, do preto de alma branca, é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de você ver. As pessoas que têm essa opinião, elas não vocalizam. Apesar de elas pensarem isso, elas não vocalizam. Porque elas sabem que está errado, né? Mas eu não sei se elas não vocalizam, é na minha bolha que elas não vocalizam em outras bolhas. Não, eu falei até das pessoas. Por que eu ia falar isso? Porque, por exemplo, os meus tios, que eu sempre conto a história deles, né, que eles são muito racistas, são muito homofóbicos, só que eles têm vergonha de serem racistas em público. Eles são racistas, mas eles têm vergonha. Isso, meus tios, pais de mãe. Eles têm vergonha de serem racistas em público, mas eles não têm vergonha de ser homofóbico. Então, por exemplo, essa questão do preto de alma branca, eu nunca escutei deles. Mas eu não gosto, não é que eu não gosto de gay, eu não gosto de bicha. Isso eu já escutei, mas muitas vezes, porque eles têm orgulho de falar isso. Então eu acho que ainda tem essa questão, essa dimensão a mais, né, no caso do Brasil. Que as pessoas elas têm um pouco de vergonha, por mais que elas sejam racistas, elas têm um pouco de vergonha de falar que são. É a democracia racial que a gente vive, né? Só que a homofobia eles não têm vergonha nenhuma. É até legal, assim, cool ser homofóbico assim pra esse pessoal de direita. Né? Se encaixa melhor com os coleguinhas deles, entendeu? Porque não se enquadram nos seus valores e princípios. Isso, é uma questão religiosa, entendeu? Nunca pisaram na igreja, mas é uma questão religiosa. A gente teve essa discussão aqui, né? Na igreja você vai ver o pastor falando, gente, negro, não quero vocês envolvidos com pessoas negras. Então tem um reforço ali, uma instituição que dá uma legitimada que na homofobia. Sim. Na transfobia, então. Pedro falou, né, sobre os meses que ele ficou nesse processo de mudança, né, de hábito. Na página 161 ele fala que tem uma parte da vida dele que ele já não é todas, não, foram os três que foram marcando isso. Tá bom, foram marcando. Assim, é porque são coisas que a gente vai vivendo diariamente. O Pedro falou, né, muito. Ele fala assim, chegou um momento que eu não sei que parte de mim é ser preto. Assim. Entendeu? Então, tipo assim, existe ainda o baiano, mas em que parte? É mais ou menos por aí. Essas partes, esses trechos que são bem sutis assim, eles resolvem muita coisa, eles abrem portas para discutir muitas situações. Aí, meu vício é ficar me apegando a essas coisinhas assim, entendeu? Só o que eu entendi, eu não eu entendi, eu me apego, entendeu? Acho que a própria fala do Pedro ilustra isso. Ele só não é baiano mais que ele perdeu o sotaque. A sua própria fala ilustra isso. Ele deixou de ser baiano porque ele perdeu o sotaque.
né? Mas assim, o que ele levanta de questionamento no texto é que parte de mim ainda é preto, por conta de ser médico estar num ambiente de pessoas brancas. Entendeu? E ainda é reforçado porque ela fala assim, você é preto, mas não faça coisas de preto. Que é um outro trecho já na 160 isso. É muito, se conectar esses pedacinhos assim, abre um leque de opções. Se trocar as palavras, você é preto, não faz coisa preta. Você é mulher, não faz coisa de mulher. Você é viado, não faz coisa de... O Vitor falou isso do irmão dele, assim. Teu irmão falou isso, né? Foi quando... Já contei essa história. É um elogio, né? Desde que você seja comportado. Foi porque quando eu sofri uma agressão homofóbica. Contou aqui, eu acho. Na eleição, foi isso. Aí ele falou, não se preocupe, foi um elogio. E depois ele falou, até hoje ele não entende isso, porque ele falou, por que você ficou chateado? Porque ele falou, a gente aceita que você é gay, assim. Eu falei, eu não quero que você aceite. Dificuldade. Como se fosse assim, ele me tô fazendo um favor, um favor pra você. Isso, exatamente. Eu tenho um amigo que ele falou pra mim que quando ele assumiu, ele saiu do armário e ele foi pra cristaleira da casa. Porque agora todo mundo sabe que mas ninguém fala. É delicado. Porque agora tá na cristaleira da casa. Tá todo delicado. Aí que mora o perigo. São esses trechinhos do texto aí que se a gente não ficar ligado, a gente acaba reproduzindo o que ele mesmo critica. Então, essa ideia de existir na inexistência é muito forte, né? Sinistro. Quer dizer, por isso que o trabalho do Fanon é tão importante. Assim, essas ideias que ele fala são muito potentes, né? Assim, e muito viscerais, né, eu acho. Que é a experiência dele, né? Você vê muito de revolta, né? Que o Giovanni estava falando. Você vê muita revolta no que ele está escrevendo, no que ele vai se deparar, né? Muita raiva também. Em resumo, talvez para ele, até perto do fim da vida, não valia nem a pena ser médico. Para saber de tudo isso e viver tudo que ele viveu no meio de pessoas brancas, de repente no final da vida ele possa ter pensado isso, não valeu a pena ser médico. Se mais se colocar na mente dele no final da vida, talvez, ele possa ter pensado isso, refletido. Eu vivi tanta coisa ruim por ser médico, mas vivi tanta coisa boa também, mas preferia talvez não ter sido médico. Porque quando ele foi para a França enquanto médico, o ambiente em que ele vivia, provavelmente era um ambiente majoritariamente branco, né? Você foi para a França estudar. Por exemplo, quando eu trabalhava no município, eu era uma professora. No Pedro II eu virei uma professora negra. Então, talvez antes ele era um médico. E ali na França ele virou um médico negro. Essa parada que eu fico pensando assim. Aí, quando ele escreveu o que ele sentia, que é mais pesado do que o que a gente está falando. Assim. Eu fiquei pensando assim, essas elaborações que ele fez, essas experiências que ele foi percebendo, né, que ele foi tendo, ficaram fortes ali quando ele estava na França, quando ele virou um médico negro, assim. E aí eu fiquei pensando muito em mim, porque enquanto eu estava no município, óbvio, eu era uma mulher negra, né, da Baixada Fluminense, trabalhando no Rio de Janeiro, mas as questões raciais não me moviam tanto, não me afetavam tanto ali enquanto professora do município do Rio. No Pedro II as coisas já mudaram, que eu virei a professora negra. É bem isso, né? E é só você, na tua intimidade, que se entende. Entendeu? Essas paradas que ficam imaginando, escreva um livro. Agora imagina ele em 52, como foi ser o médico negro. É a porra né? Tem um filme que eu hoje de médico negro já causa isso. Já mas minha dermatologista é uma dermatologista negra, ela é bem famosa, é a doutora Kathleen. Ela atende lá no Leblon. E ela fala que assim, quando ela começou a explodir, ela tinha muitas entrevistas que perguntavam pra ela assim, né? Como foi sua vida? Como foi sua infância? Só que ela é filha de médicos, né? E aí ela percebia que queriam falar sobre racismo nas entrevistas. E aí o que ela começou a fazer? Dar respostas que seriam cortadas da entrevista. Era muito difícil. Tinha ano que eram só 2 viagens internacionais. Aí a pessoa logo mudava de assunto da entrevista, que entendia o que ela quis dizer, mas era sempre buscando ali, ela querendo falar do trabalho dela e tal. E as pessoas buscando que ela, né, narrasse ali um sofrimento que ela não teve, né? Elas são pais negros, mas ambos médicos, enfim.
Uma espetacularização, né, da cor. Né? Tanto que no consultório que ela trabalha, né, que é o grupo Paula Belotti, ela é a única dermatologista negra, pelo menos que eu vi até agora, as outras... Tem um filme que fala que é um médico que ele sai de algum lugar na África, eu esqueci agora o nome, e ele vai para uma cidadezinha de interior, né, majoritariamente branca. Aparentemente ele é o único negro, ele e a família dele são os únicos negros da cidade, e ele abre um consultório nessa cidade, ele é o único médico que tem ali. E aí as pessoas, o filme vai falar sobre um racismo pela ignorância, ainda assim racismo, porque elas acreditam que as pessoas negras, né, são ruins de algum modo, não têm capacidade para ser médico, por exemplo, e ele é um médico. E aí ele começa ali, o consultório dele não vai ninguém, porque tá todo mundo com medo. Como chama? Eu esqueci o nome do filme, depois eu posso pesquisar. E aí começa um movimento porque eles começam a ficar doentes. Como só tem ele lá de médico, que o outro médico foi embora, o outro médico que tinha ali foi embora, começa aí algumas pessoas lá, só que elas vão escondidas. Elas não vão tipo assim, tô indo no médico. Elas colocam um mantozinho, uma coisinha assim, aí bate devagarzinho olhando pros lados, como quem não quer, né, aparecer, e aí ele começa a cuidar dessas pessoas, né? E as pessoas não pagam ele. Porque acha que, tipo assim, já vim aqui, né? Tem que te pagar ainda? E o filme vai se desenrolando nesse lugar, você primeiro vai ficando com raiva de todo mundo, né? E vai se desenrolando, né? As pessoas começando a conceber, né? Que o cara o cara é médico mesmo, tem que pagar, tem que ajudar, não sei o quê. E tem um grupo de pessoas que são realmente muito racistas, ruins, né? E o filme ele consegue fazer isso, né? Colocar você a favor de um certo grupo de pessoas que são racistas, mas eles são racistas ignorantes, e um grupo que é racista, mas é um consciente. Não, tipo assim, é pensado, é racional. Pensado, Tem um trecho no capítulo 5 ainda, se não me engano, lá na 111, 112, que ele fala da irracionalidade, né? Da irracionalidade, não é isso? Cara, que a gente tá cerceando ele. Ele tá no 111 e fala que a racionalidade eu fiquei impressionado. Essa é a racionalidade, eu prefiro ser irracional. Ele começa a falar que pensa a partir do ponto de vista da irracionalidade. Ele não só lembra a página, mas ele lembra a frase. A frase. Continua. Perdi, porra. Tô consultando pra você. Não, ele falando da racionalidade. Não, que ele vai pensando de forma racional o tempo todo e toda vez ele bate com a porta na cara, assim. O racismo é irracional. Aí, então você é irracional. É meio mais fácil a partir do ponto da irracionalidade. É onde parece que a angústia dele aparece o tempo todo. Ele tenta sair da posição de médico e falar como negro. E não consegue, porque ele só é ouvido como médico. Posso fazer um comentário em cima disso, inclusive? Isso é uma coisa que eu estava comentando com o pessoal, que eu comecei a ler um livro chamado África Vermelha, que é do Kevin Okoff, se não me engano, Okot, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Eu achei um livro muito bom, assim. E é aquilo, né? Eu não tenho leitura suficiente para saber tudo daquelas coisas ali que estão falando, o que tem pernas e o que não tem, mas ele faz um questionamento que me fez pensar muito sobre, né? E esse texto eu acho que ele dialoga bem com isso, que é a questão do trazer para a universidade essas diferenças, né? Porque a gente está falando sobre trazer para a universidade, né? Porque ele está fazendo isso num contexto de crítica aos autores daquele movimento decolonial, que é essa ideia de trazer esses outros saberes para dentro da universidade. E aí ele se questiona, e aí eu não tenho resposta para isso, queria saber a opinião de vocês, né? Trazer esses outros saberes para dentro da universidade, para fazer eles conversarem com os saberes que a gente já tem aqui dentro. É uma forma de embranquecer esses saberes? Então, boa. Eu sempre tenho essa reflexão. Porque eu fiquei lendo isso aqui, e assim, da forma como ele defendeu, eu jamais saberia defender tão bem quanto esse autor defendeu. Depois eu posso até pegar o trecho assim, e trazer para vocês. Mas da forma como ele defendeu, eu concordei assim, 100% com ele, né? E o que me fez refletir sobre essa questão da racionalidade, né? Talvez o objetivo que a gente tem que defender, que o Giovanni estava falando sobre a forma de escrever, né? Que talvez a forma da gente conseguir defender esse tipo de coisa seja a gente se, entre aspas, desacademizar, assim, sabe? A gente se tornar menos acadêmico. Para a gente, ao invés de trazer os conhecimentos para a academia como forma de validá-los, a gente sair da academia para mostrar que a academia não é o único lugar que pode validar conhecimento, né?
Sim. E eu fiquei pensando sobre isso e eu não tenho resposta. Assim. Mas eu acho que tem que fazer as duas coisas, né? Assim, mas eu acho que... Posso falar coisas polêmicas? Acho Pode. que eu fazer isso. Talvez nem esteja gravando, pensa nisso. Não tem problema estar gravando, mas não tem problema não estar gravando. Porque eu quero fazer um paralelo, acho que eu já falei isso, assim, eu tô meio gaga, eu lembro as coisas que eu já falei. Mas eu acho que isso eu já falei, que que tem, muitas vezes fala assim, porque os gays querem destruir a família, né, assim. E aí eu fico pensando, acho que quer mesmo, assim, que essa família de merda que tem, entendeu? Então é um pouco isso, assim, destruir a família, porque essa instituição que se chama família, eu acho, desculpa, que é uma merda mesmo, assim, na maneira que ela é. Então essa universidade que a gente tem é uma merda mesmo, desculpe, por muitos motivos, mas a gente pode, não é assim, desqualificando tudo que tem, tanto que eu estou na universidade e gosto de estar aqui, assim, mas eu acho que tem muita coisa dentro da universidade que é extremamente escrota, entendeu? E às vezes eu acho que essa crítica é que a gente quer, acho que eu já contei também uma banca que eu fui, que era sobre como os professores da engenharia viam as cotas raciais. E aí, enfim, viam de uma maneira lá escrota também, assim. Mas tem uma fala de um professor que é representativa do que a tese diz. Que ele fala assim, eu fico muito feliz que essas pessoas entram aqui e depois de 1 ano, 2 anos, elas estão se vestindo melhor. O que é o se vestindo melhor? É isso, o cabelo e tal, é um embranquecimento. Que tinha antigamente, até a Érica falou essa história do emprego, que antigamente tinha boa aparência, né? O que é o boa aparência? É isso, é ser branco, etc. Assim. Quando em vaga de emprego, era uma coisa comum, né? Assim. Hoje não tem explícito, mas implícito. Ainda tem. Exatamente. Mas aí eu acho que essa coisa tem tudo a ver isso para mim com o que o João falou, porque é trazer aquelas pessoas para dentro da universidade para embranquecê-las, né? Que é isso, né? Assim, trazer para academizá-las os conhecimentos. Eu acho que tem que trazer para dentro para invadir a universidade, para desestabilizar mesmo a universidade. Assim. Esse paralelo que eu fiz da família é isso, né? Assim, é para desestabilizar essa família nos seus padrões. Sim. E a gente tem outra coisa que pode chamar de família, uma outra família ou não, assim, foda-se também. E tem também, não sei se eu já contei também, eu falo isso, né, toda hora. Enfim, quando o Rufino veio aqui uma vez, que ele falou, que ele contou o seguinte, que estava, eu não vou saber repetir tudo, mas basicamente, que essa coisa de Exu ser associado com o demônio cristão, né, assim. E aí que ele estava conversando com o pai de santo lá, e aí, não sei se era, enfim, alguém importante lá na religião, e aí ele perguntou, mas Exu é o demônio? Aí o cara falou, não sei o quê. Aí ele falou, mas Exu não faz isso, não sei o quê. Aí não sei que no final o cara, eu acho que Exu é o demônio mesmo, assim, no sentido de que para aquele cristianismo conservador é o demônio mesmo, assim, nesse sentido. Foi. Você estava? Tava. Então lembra disso? Lembro. Eu não vou sem repetir, mas ele foi falando isso, assim, entendeu? Então, às vezes a gente quer preservar, acho que tem que meter o pé na porta, não é para preservar, entendeu? Então por que fala Exu não é o demônio? Porque a gente quer preservar aquele cristianismo... Como se aquilo ali fosse um critério de validação para Exu, né? Tipo, foda-se se você entende ele como demônio. Né? Eu não preciso, é igual meu irmão, eu não preciso da sua aceitação. Entendeu? Não preciso dizer, a gente aceita que você é gay. Foda-se, quem é você? Então, eu acho que, enfim, eu penso um pouco, não é uma resposta isso que eu dei, mas eu penso um pouco nessa direção, assim, mas eu acho que esse momento de trazer para dentro da universidade, eu acho que ele tem que ser feito, desse jeito. Sim, assim. não, eu entendo. Eu concordo, eu acho que o autor, eu também não sei expressar direito, né? Mas eu acho que o autor ele nem está criticando o ato de trazer para dentro da universidade. Mas é exatamente essa questão que você falou, do ato de trazer
com o intuito de validar. De domesticar. Isso, exatamente. Tipo assim, eu tenho que trazer para dentro, tipo assim, é igual aquelas... Quando a gente vai ver o pessoal tratando de... por exemplo, falar sobre simetria usando arte indígena. Ah, isso aqui era a forma como os indígenas entendem simetria. Não é. É isso que ele quer dizer, entendeu? Que o objetivo não é trazer para validar. É exatamente entender que aquilo ali tem validade e trazer para a academia sabendo que os critérios de validade estão externos à academia. Então eles não estão aqui dentro. Esse artigo do samba que eu falei é um movimento, é uma tentativa de... Mas eu acho que uma outra coisa que pode acontecer se não fizer... Se não se pensar como fazer, né? É esse conhecimento ficar espetacularizado, né? Sim. De ser uma coisa que trouxe, olha só que legal, pô, maneiro. Diferencial. Pô, maneiro isso aí que você mostrou. É diferente. É diferente, mas vamos voltar aqui, né? O que é o que interessa, né? Que é quando a gente começa a falar de África em sala de aula e aquilo vira só um tópico, né? Não é a base não é aquilo. Sim. E aí o que falou, né? A base da família apodreceu, a base da instituição apodreceu. E a gente está tentando colocar em cima disso novas concepções. E preservando essa base que continua a apodrecer o resto da coisa. E eu acho que nesse sentido faz sentido realmente destruir a família, destruir a instituição, para que uma outra coisa possa surgir. Com os elementos, né, que são válidos ainda e tudo mais, mas pensar numa família outra, numa instituição outra. Eu acho que o Vitor falou na mesma aula, ele falou, o capitalismo, o coisa do tipo, tem que acabar o capitalismo, no sentido de, ele, independente do que for fazer com ele, né, o capitalismo, sei lá, suave, sustentável, independente de qual for, a base dele vai ser a mesma. E aí corre o risco de, no final, mesmo esse sustentável, se tornar insustentável com o tempo. Aquela média é muito boa, né? Eu acho que isso que você trouxe me fez pensar, que até uma coisa que o Vitor falou logo no início da disciplina, né, da gente estar lendo essas outras referências, pensando enquanto referências, não enquanto alegorias. Eu pegar, sei lá, reflexões que a Lélia Gonzalez trouxe e vou relacionar com o Michael Apple para falar, quando ele fala de currículo oculto, ele está querendo dizer isso aqui que a Lélia falou. Não está querendo dizer. Se ele quisesse dizer, ele teria escrito. Então, se eu quiser falar, não, mas quando Marx falou das opressões, ele também ele não estava falando. Porque eu acho que, principalmente as pessoas que, né, tem essa coisa que o Vitor fala do apego com alguns autores, né, principalmente quando você pensa nas teorias críticas que não consideravam essas questões de raça, tem um esforço muito grande de trazer esses referenciais que agora estão entrando na universidade para tentar usar junto e legitimar aquilo que foi falado. E dizer, quando ele estava falando de opressão, isso aqui cabe. No currículo oculto do Michael Apple cabe isso. Caberia, mas ele não trouxe. Então teve uma opção, que não dá para agora eu usar a Lélia Gonzalez para salvar ele. Perfeito. Até porque a Lélia Gonzalez estava viva na época que ele escreveu aquilo. Então por que ele não leu o que ela escreveu? O texto estava publicado. Então foi uma escolha. Então acho que isso acontece muito em relação ao Marx, por exemplo, aos marxistas, né? Porque aí também... Eu acho que eu tenho até um pouco de pena do Marx, porque as pessoas foram escrevendo sobre ele e virou tudo que ele escreveu, né? Depois ele... Está pensando naquele contexto alemão ali, das indústrias, né, das pessoas que moravam ali, mas virou uma coisa que parece que ele quis ler a sociedade inteira, mas ele estava lendo aquilo ali. Mas o que fizeram com o que ele fez é absurdo, né? Então acho que tem essa tentativa muito forte, que eu nunca tinha me atentado, mas acho que depois da primeira aula do Vitor eu comecei a perceber como isso, mais nesse evento que eu fui, como isso está forte. Nos slides das pessoas. No evento também tinha isso? Tinha isso. Em alguns, não nas mesas, mas em alguns eu fui em muitas salas, né? Já que eu estava lá, eu fiquei. Então, não só na sala que eu apresentei, mas em outras salas. Você via ali, né, como, usando para legitimar o que, por exemplo, o Krenak fala, usando ali algum outro autor, né, hegemônico, para dizer, ó, tá vendo? Ele fala isso e fulano também fala isso. Não dessa forma, mas você via que era esse o sentido.
duas citações que... Como uma tentativa de passar pano naquele isentar. Isso. E acho que é tanto passar pano como tentar legitimar o que o Krenak fala, como se precisasse de um outro autor para mostrar que o Krenak fala é de tem um branco verdade. que concorda com ele, então deve ser verdade isso aí que ele tá falando. Né? Então qualquer coisa, eu citei o Apple porque é o que é mais usado, né? Porque é o currículo oculto. É tão oculto que ele não citou as coisas. Então, qualquer Ninguém coisa, sabe o que tem aí Canon, dá para eu citar com o Apple também nesse sentido. Acho que é esse o... Talvez nesse texto que você leu, esse era o sentido do autor. Não, sim, eu tenho essa leitura, só que, tipo assim, eu não sei... não sei explicar a forma como ele falou, assim, mas tem essa questão. Ainda mais porque, por exemplo, isso que você falou do marxismo, né? Tem muita essa questão de colocar em caixinha, né? A fulano de tal é marxista, fulano de tal é marxista-leninista e tal. E isso é uma característica muito, muito particular da academia, né? Mas eu acho que tem diferença, por exemplo, do que o autor fala para esses movimentos que vêm depois, né? Porque o marxismo, pelo que eu entendo, tá? Normalmente estou falando, minha leitura sobre ele é muito... A minha também. Muito superficial. Mas pelo que eu entendo, marxismo não é o trabalho do Marx. Marxismo é todo o trabalho que é construído tendo como referencial o Marx. O trabalho do Marx é chamado de trabalho marxiano. Ali é a muito Alemanha, esquisito. a indústria... Isso, tanto que ele, por exemplo, ele fala que, isso é uma coisa que eu sei, que ele fala que a revolução vai vir do proletário. E isso nunca aconteceu na história. Toda revolução comunista que ocorreu no planeta veio do campo, sem exceção. E a leitura que ele faz da Inglaterra naquele momento está categoricamente errada. Assim. Então o trabalho marxiano é uma coisa e o marxismo é uma coisa diferente. Que é essa questão de colocar em caixinha, né? Que é uma coisa que eu não faço a menor ideia de qual. O próprio Marx, por exemplo, a gente coloca todo mundo que é pobre na caixinha de classe trabalhadora. Pro Marx não, a classe trabalhadora era o pessoal que estava ali na indústria. Isso, tem várias divisões dentro, é um negócio super complicado. Pra ele, assim, a gente que é professor, então estava em outro lugar. Não era nem a burguesia, nem a classe trabalhadora, estava em outro lugar. Isso, exatamente. E aí cada marxista vai ter uma interpretação à sua época ali, mas o Marx olhou, tem até pena, porque ele estava olhando para aquele negócio para aquele ali. recorte extremamente particular. E aí pegaram aquele recorte da indústria, das casinhas ali, do operário que acordava com o toque da indústria, ia trabalhar, voltava, de toda aquela organização ali para ler o mundo, e aí nunca ia dar certo. Claro. E essa fidelidade, né? Assim, eu percebo muito esse movimento de tentar salvar, né, naquele texto do Antônio Flávio que a gente leu sobre o currículo. Né? E, de novo, ao dizer isso, não é dizer que os autores Apple, e Young, por exemplo, a gente tem que jogar fora, o trabalho dele não serve para nada. Mas há um esforço, parece que você tem que assim, isentar eles, redimi-los. Né? Assim. Tem muita coisa que eles disseram que eu acho que ajudam a gente a pensar certas coisas, mas eles não entraram em determinadas questões, ponto, entendeu? Talvez se tivessem vivo e olhar e falar, não disse isso não. Discordo. Eu acho que é isso que era, não entraram porque eles não quiseram, assim, entendeu? Eu acho que esse comentário é pertinente porque eu estava comentando, né? Esse autor desse livro, que é o Kevin Yokoff, ele se autodenomina afro-marxista. Por isso que o nome é África Vermelha. Ele está tentando defender uma perspectiva revolucionária dos países africanos. Aí ele fala sobre economia e tudo mais. Então é um livro bem denso, assim. Ele é curtinho assim, mas ele é bem denso. Aí acho que é bem pertinente essa questão, né, de discutir o que é marxismo, o que é utilizar esses autores exatamente por causa disso. Né? A própria forma como ele se denomina é, de certa forma, se colocando numa caixa próxima àquela ali. Né? Enfim, acho que é isso, né? Aí semana que vem é online, então. Semana que vem é online, então eu vou E dia 24 não tem. E dia 24 não tem. Que é o jogo. Pode.